Boa noite a todos! Estamos aqui, mais uma live da Escola Agathon. Essa escola que é tocada pelo professor Bruno Falcão e por mim, professor Rodolfo Braga. Nós já estamos aí desde outubro, né, com vários artigos, vários textos aí que nós escrevemos para vocês. Boa noite, Cochin, obrigado pela presença aí, obrigado a todos. Nós temos vários textos, temos várias lives que nós realizamos. Hoje, infelizmente, nós não vamos ter a ilustre presença do professor Bruno Falcão, tá? A partir de semana que vem, novamente, ele vai estar aí conosco, tá? Hoje, no fundo, eu gostaria de comentar um assunto que é ciência. Mas antes de eu comentar esse assunto, eu gostaria de avisar que nós estamos aí no Instagram, né, onde essa live está acontecendo. Estamos também no Facebook, onde todas as lives são colocadas lá também, os vídeos, os textos estão lá. Inclusive hoje tem um texto novinho em folha lá, né? Um texto muito bacana que eu escrevi. Na verdade eu comecei a escrever no outro dia. Aí a gente vai escrevendo assim, acho que 90% desse texto que eu coloquei lá hoje eu escrevi quando a gente estava onde mesmo, a Mariana acho que foi foi ao mercado, algum lugar assim, agora eu não lembro. E aí eu comecei a escrever o texto ali no celular mesmo, no Google Documentos, e aí o texto ficou lá, né? Bom, eu coloquei o texto hoje, de fato. Arrumei lá uma figurinha lá, coloquei o texto está lá, sobre a questão da vontade humana relacionada à vontade divina. Tá bom? Vale a pena. O texto tá bem legal. De repente posso fazer uma outra live daqui a um tempo sobre esse assunto também. Então nós estamos no Instagram, nesse local aqui. Estamos também no Facebook, tá bom? Estamos no Blogspot, onde estão nossos textos. Essencialmente nossos textos estão lá. Estão no Facebook também, enfim. Estamos também no YouTube e no seu mecanismo de podcasts aí, tá? Normalmente eu acabo anunciando para as pessoas baixarem os vídeos, os áudios no Spotify, que estão lá. O Cochin mesmo, que está aí nos ouvindo, é um que sempre baixa o áudio do Spotify, tá bom? Recomendo a todos que possam ouvir no Spotify, então no Google Podcasts vale a pena também. Bom, nosso tema de hoje sobre ciência. O que eu gostaria de comentar aqui? Olha só, já tem 2 meses aí, um pouco mais de 2 meses, que eu escrevi um texto chamado O que é Ciência? Breve reflexão. Eu vou ler esse texto, depois você pode ir lá, o texto está lá passo a passo lá para você poder ler tá no Facebook, o texto também está no Blogspot, o texto também está no Instagram, mas no Instagram fica ruim de ler porque está todo partido. Então eu recomendo que você vá até o Facebook, inclusive vá lá no Facebook e curte a nossa página também. Vá ao Facebook e leia lá no Facebook. Ou então leia no Blogspot, tá? Ele não está traduzido em neo-aramaico, não, mandando um abraço aí para o meu amigo Germán, que está aí, tá? Mas ele ainda não está em neo-aramaico, como diria o Henri Cristo, não está ainda não. Mas uma hora, de repente, né? Na verdade, ele pode ser lido em neo-aramaico, né? Enfim, um abraço para vocês aí, meus queridos. Foi muito bom a gente ter saído aquele dia. Bom, eu vou ler o texto então. Eu vou ler o texto porque o texto, ele está aqui na minha frente, ele deu uma treta também, né? Teve uma treta lá no Facebook, muito legal, de discordâncias. As discordâncias são muito boas, desde que sejam argumentativas, né? Isso é muito importante. Uma regra básica da argumentação é atente-se a quem diz e não ao que é dito. E se é dito com razão, guarde-o na memória. No fundo, isso aqui é uma dica de Santo Tomás de Aquino, né? De São Tomás, para os estudos. Está lá sobre o modo de estudar de Santo Tomás de Aquino. Ele tem uma obrinha, né, pequenininha chamada Sobre o modo de estudar, De modo studendi, e nessa obra ele fala isso, né? Atente ao que é dito e não a quem diz. E se é dito com razão, guarda-o na memória. Então o mais importante é o seguinte: a pessoa falou um negócio que é verdadeiro,
Não interessa quem disse. Se a pessoa disse e aquilo tem razão de ser, guarda na memória. Isso é mais importante, tá? Então, o mais importante é sempre o argumento. Então, vamos lá. Eu escrevi assim: o que é a ciência? Breve reflexão. Becquerels, buretas, Erlenmeyers, balões volumétricos. Em geral, as pessoas associam a utilização desses materiais de laboratório à ciência. Às vezes, com a pecha de ciência, vem junto um cabelo desarrumado, né? Aquela coisa de cientista, né? Que está com cabelo desarrumado, né? Aquela coisa toda. Às vezes vem um cabelo desarrumado. Num tempo em que aparece um vírus que contamina muita gente, a palavra ciência é evocada como se todos soubessem o que ela é, né? Todo mundo está falando em ciência o tempo todo, é ciência, ciência, ciência. Então fica parecendo que todo mundo sabe o que é ciência. Muitos acham que a ciência é o único conhecimento possível e válido para guiar nossas vidas. Claro que aqui não vou jogar a ciência na lata do lixo, mas buscarei refletir do que se trata isso que tantos falam sem saber realmente o que é. Boa noite, Israel. Obrigado pela presença aí. Israel está aí. Obrigado também. Então vamos lá. O primeiro mito a ser quebrado é aquele segundo o qual a ciência começou a se desenvolver na modernidade. Então, muita gente pensa, né? Voltando aqui, agora comentando, muita gente pensa que a ciência se desenvolveu só na modernidade. Só do Galileu para cá, que só se faz ciência de lá para cá. Né? De Francis Bacon, por exemplo, com método experimental, de lá para cá. As pessoas acham que ciência começou aqui na modernidade. Ou seja, cerca de 500 anos aí mais ou menos. 400, 500 anos. Aí eu continuo o texto. O que começou a se desenvolver na modernidade foi uma das modalidades de ciência, a experimental. Mesmo assim, como disse, esta modalidade começou a se desenvolver. Começar a se desenvolver indica que já se havia esta modalidade, mas não trabalhada de modo especificamente empírico. Ou seja, os antigos até conheciam essa questão de você ir lá verificar, né? Mas não trabalhado de modo especificamente empírico. Aí eu continuo. Antes do surgimento da filosofia na Grécia, havia outras formas de conhecimento. Os poetas míticos, por exemplo, conseguiam, com um nível de profundidade ímpar, mostrar certos aspectos da realidade, seja cósmica, explicando as forças da natureza. Cósmico aqui que eu digo não é só o universo, não. O universo aqui em filosofia, para a gente, cosmos é tudo que está ao nosso redor. Ou seja, eles davam resposta, agora eu estou comentando aqui o texto, né? Eles davam explicações para as coisas que estavam ao nosso redor, explicando as forças da natureza. Ou seja, voltando aqui, mostrar certos aspectos da realidade, seja cósmica, explicando as forças da natureza, seja humana, relatando a estrutura da nossa psique, da nossa alma, né? A título de exemplo, vejamos o caso de Cronos. Resumidamente, era um deus que devorava seus próprios filhos para que não perdesse seu reinado. Ora, sabemos que Cronos é associado ao tempo. Em linhas bem gerais, o que o tempo faz com cada um de nós se não devorar a nossa existência? Todos aqueles que tinham acesso a esse tipo de conhecimento já sabiam que deveriam empreender uma titanomaquia para a própria sobrevivência. Titanomaquia é luta de gigantes, né? Ou seja, o sujeito que quer sobreviver, ele tem que lutar contra o tempo. É isso que eu estou querendo dizer aí. Então, assim, vocês vejam, isso é o que nós sabemos, né? Olha, quem em sua fase madura da vida quer ser devorado pelo tempo? Quanto mais rápido entendemos que o tempo é algo que nos consome, mais rapidamente começamos nossa luta para recuperar aquilo que perdemos para Cronos. Isto é, aquilo de nós que Cronos devorou. Observe-se aqui que há um conhecimento voltado para a compreensão de toda a realidade que nos vem simbolicamente. Você vai dizer que isso não é conhecimento? Então, quer dizer, o conhecimento mítico é uma forma de conhecimento, é uma forma legítima, inclusive. Ou seja, os gregos lá atrás, agora sou eu comentando, eles tinham essa perspectiva, eles tinham noção de que o mito era algo que dizia... era uma narrativa, a palavra mito significa isso, narrativa, né? Era uma narrativa que dizia algo sobre o cosmos, como eu falei, sobre a gente.
Ou seja, isso é um modo de conhecer. Só que é um modo de conhecer, de você relatar algo da realidade por meio de uma narrativa, por meio de um mito. Tá? Boa noite, Thiago Klein. Muito obrigado pela presença também, cara. Grande abraço aí. E aí eu continuo lá no texto. Continuo o seguinte. Com o surgimento da filosofia, os gregos perceberam que poderiam explicar estas realidades de outro modo. Viram que poderiam utilizar o logos, a razão, para a compreensão de tudo que os cercava e compreender a si mesmos. Platão, na esteira do pensamento socrático, apresentará uma distinção entre o que se sabe de fato e aquilo que achamos que sabemos. Por esta razão, ele distingue dois tipos de saberes, a episteme e a doxa. A palavra episteme em grego pode ser traduzida por conhecimento, mas não é um conhecimento qualquer. Ocorre episteme quando sabemos algo e podemos fundamentar este saber e temos, de algum modo, uma fundamentação racional para o que sabemos. A doxa, por outro lado, é quando sabemos algo, mas não temos como fundamentar isto. Por esta razão, doxa é traduzido do grego para o português com a palavra opinião. Então, veja bem, deixando bem claro aqui, episteme em grego é um saber fundamentado e doxa é um saber não fundamentado. Ok, pessoal? Aí eu continuo no texto lá. Vale aqui uma observação muito importante. A doxa não é algo que deva ser descartado simplesmente por não poder ser fundamentada pela razão. Ela é um tipo de saber que se dá acerca de impressões imediatas da realidade. É algo que angariamos com a experiência. Neste sentido, a doxa está muito próxima daquilo que o sujeito da roça possui, o sujeito lá da roça, né, possui. Ele aprendeu o modo correto de colocar esterco numa plantação vendo seu pai fazer isso, que viu seu pai, o avô do primeiro. Ele sabe como fazer mesmo que não tenham lhe explicado os mínimos detalhes teóricos. Aqui que temos uma questão paradoxal. Um sujeito da cidade talvez saiba a teoria de como se aduba a terra, mas não saiba de fato, na prática, como melhor fertilizá-la. E aí eu continuo. Platão, em seus ensinamentos, ainda nos mostra que o conhecimento é feito de modo hierárquico. Ora, existe uma gradação na maneira de conhecer as coisas da realidade. Neste momento, então, os gregos entendiam o conhecimento como algo gradativo, pois não é a mesma coisa conhecer a sombra de uma caneta e conhecer a própria caneta que está diante dos nossos olhos. E aqui o Thiago Klein nos pergunta assim, prática não é considerado um tipo de conhecimento baseado? Bom, Thiago, já te respondendo aí, o Aristóteles depois vai desenvolver ainda os tipos de saberes, vai expandir mais ainda. Ele vai falar, por exemplo, de um saber prático, que é você saber agir. Por exemplo, ética. A ética é um saber prático. É diferente de um saber poético, que sou eu, por exemplo, fazer arroz. Modéstia à parte, meu arroz ele é gostoso, não é um arroz ruim. Mas esse é um saber poético. A palavra poético significa você produzir algo. Então, existe um conhecimento para a prática, para as ações normais do dia a dia, tá? E um saber poético, que é um saber voltado para a produção de algo. Uma velhinha que está lá produzindo crochê, fazendo tricô, crochê, ela está produzindo algo. Aquilo é um saber poético. Ela pode não saber nada da teoria daquilo. Então tem um saber teorético, que é a teoria, o saber pelo saber. Um saber prático, que é você saber agir. Por exemplo, um político tem que ter um saber prático, né? Porque ele não está produzindo nada necessariamente e nem está teorizando. Ele pode até teorizar, pode até produzir. Mas o saber dele, por excelência, é um saber poético, é um saber prático. E aí, veja bem, esses saberes eles se misturam também, tá bom? Não é só, é só isso aqui e acabou. Eles se misturam também. Nesse momento aqui eu estou falando desse saber mais hierárquico, tá? Tá bom? O saber poético, em geral, ele está mais ligado à doxa, nesse sentido aí. Exatamente. Tiago falou assim, beleza, então o poético cai na ideia de doxa, né? Exatamente.
E aí eu continuo aqui no meu texto. Então eu falo que existe uma hierarquia, eu falo, neste momento então os gregos entendiam o conhecimento como algo gradativo, pois não é a mesma coisa conhecer a sombra de uma caneta e conhecer a própria caneta que está diante dos nossos olhos. O conhecimento da sombra não nos diz muito sobre o que é o objeto original e o que ele é. Por isso, acerca das sombras, temos apenas conjecturas, que não deixam de ser um modo de conhecer. As conjecturas são coisas, mas né, é um modo de conhecer, mas é um modo de conhecer muito incipiente ainda. E, exato, o Israel comenta aqui, ó, tem gente que sabe a teoria, mas não sabe a prática. Foi o que eu mencionei do cara do sujeito da cidade. Às vezes ele sabe toda a teoria de como adubar a terra, mas na hora do vamos ver vai fazer tudo errado, tudo torto, tudo tosco, não é verdade? Então, assim, não estou falando aqui no primeiro momento que um conhecimento é melhor do que o outro, ainda não. Mas eu estou falando que agora eu estou começando a falar que existe um nível de, vamos dizer assim, de um nível gradativo de proximidade da verdade, vamos dizer assim, no primeiro momento. Tá? Que vai ficar claro aqui no decorrer do que eu for ler aqui, desse artigo aqui que eu escrevi. Aí eu digo o seguinte, olha, esse modo de conhecer a sombra ainda é imperfeito. Não? A questão é que este modo ainda é imperfeito. Acima das conjecturas, teríamos o modo de conhecer a própria caneta que está diante dos nossos olhos. Isso se dá para os chamados objetos sensíveis, as coisas que estão aqui ao meu redor. Por exemplo, eu tenho uma cestinha aqui que a Mariana guarda coisas, essa cestinha é um objeto sensível. A sombra dela, que está na minha camisa nesse momento, né, está no meu rosto aqui, essa sombra, da sombra eu tenho conjectura. O objeto sensível, ele está muito mais próximo do que a coisa é, da essência da coisa, do que a sombra. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, isto se dá para os chamados objetos sensíveis, aqueles que são feitos de matéria e possuem uma forma. No caso, essa cestinha que está na minha mão aqui. Eu digo o seguinte, ó, o modo segundo o qual conhecemos as coisas do mundo material é chamado de crença, pois acreditamos que as coisas em seu íntimo são aquilo que elas aparentam ser num primeiro momento. Aquilo que nós acreditamos que elas são num primeiro momento, presta atenção. Claro que num relance já captamos por presença o que a coisa é. Porém, isto que a coisa é vai além do que os nossos olhos veem. Aqui é onde adentramos, segundo Platão, na esfera do mundo inteligível. Aquilo que conhecemos pode ser, sob certo aspecto, matematizado. Por exemplo, por meio da física. Então você tem lá a ciência da física que vai tentar matematizar o que essa coisa é. Por exemplo, falar que isso aqui é uma cestinha, que ela é aproximadamente com a forma paralelepípedica. E aí a física vai tentar matematizar essas coisas. Por exemplo, a queda dos corpos. Por isso que a física, às vezes, ela despreza a resistência do ar, despreza as resistências todas. Por quê? Porque ela está tentando falar de algo idealizado, não mais desse mundo aqui propriamente dito. Então, olha só, a física, como o próprio nome indica, vai olhar para as realidades do mundo material. Com isso, ao tentar matematizar as realidades desse mundo natural, desse mundo aqui, vai passar para outra instância que não mais a física em si mesma, mas para outro plano, o matemático, ou seja, aquilo que normalmente a gente chama de física nas escolas e tal, não é bem uma física, é matemática. Porque ela não está lidando com as coisas aqui concretas, ela está abstraindo tanto que no final das contas ela está lidando só com entes matemáticos. E olha só, não é por menos que um problema físico normalmente desconsidera vários aspectos da própria realidade física. Isto é, a física está tentando não ser física, mas matemática. O que vai ocorrer é que essa instância matemática, para possuir unidade, tem que possuir algo acima que lhe dê este estatuto. Isto que está acima da matemática é a própria ideia. Né? Da matemática temos o conhecimento matemático, que já não é mais físico. Então nós temos lá a conjectura acerca da sombra, tem uma sombra aqui atrás, tem o conhecimento dos objetos sensíveis, que seria a crença, pistes em grego. Temos o conhecimento matemático, né? Que é o conhecimento das verdades da matemática em si. Né? E aí, olha só,
Acerca da ideia, né, temos a dialética. Ou seja, depois então nós temos lá a sombra, o objeto sensível, a matemática e a ideia. Acerca da sombra, conjectura. Do objeto sensível, crença. Da matemática, conhecimento matemático. E das ideias, nós atingimos as ideias por meio da dialética. Acerca da ideia, temos a dialética, como eu disse aqui. Voltando ao meu texto. A dialética tem sua raiz na língua grega. Dia pode ser traduzido por troca. Lética tem sua origem em logos. Deste modo, a dialética é uma espécie de troca de razões, onde uma vai se contrapondo à outra. Então, você tem a troca de razões, né? Quando estas razões se contrapõem e não podemos mais avançar, ou chegamos numa aporia, a é privação, poros, saída, então aporia é um lugar sem saída, ou chegamos na própria ideia do que a coisa é. A ideia, portanto, é o ponto final de um processo dialético. Para Platão, então, a dialética é a forma de conhecer as coisas de modo mais elevado, pois é feita por confrontação de razões, isto é, por confrontação de argumentos. Aqui, o mais importante é a confrontação de argumentos opostos. Então, vejam, o que é dialética? É quando você tem um argumento aqui e o outro argumento aqui, e eles vão se opondo. Eles vão se opondo, vão se opondo, vão se opondo. E aí, veja, de repente a gente chega num ponto onde você não pode nem mais se opor, né? Não pode mais se contrapor e não pode mais aperfeiçoar. É como se fosse o seguinte, imagine, eu pego e dou um argumento aqui. Isso é muito o que Sócrates fazia, né? Discípulo de Platão. Alguém dava um argumento, ele pegava, mostrava, refutava aquilo. Depois, a pessoa melhorava o argumento, ele refutava aquilo. A pessoa melhorava ainda mais, ele refutava. Então, você é nesse processo. Esse processo é o processo dialético. Quando você chega, então, no momento onde você não pode mais nem avançar, porque não tem como mais avançar, mas também não pode mais refutar, ou você chegou num lugar sem saída, e aí Platão normalmente recorria ao mito para explicar aquilo, ele contava uma história para você entender meio que por um insight, ou então você te chegou na própria ideia da coisa, de fato. Tá claro? O Israel faz o seguinte comentário aqui na live. Podemos dizer que a dialética foi abolida da sociedade atual? Israel, é nesse ponto que eu quero chegar. Exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Já. Segura a onda aí que você já antecipou vários passos aí. Mas é exatamente isso. Então vamos lá. Muito obrigado pela sua colocação. É exatamente isso. Então eu digo assim, aqui o mais importante é a confrontação de argumentos opostos. Aí o próximo parágrafo vem o seguinte: Aristóteles, dando prosseguimento a seu mestre, entende a dialética também como a confrontação de argumentos. Neste caso, o método aristotélico é colocar os grandes sábios para argumentarem. Para isto, faz-se necessário ter noção do status questionis, o estado da questão, entendendo em que pé anda o desenvolvimento do estudo de determinado assunto. Ora, antes de eu comentar esse ora aqui, então você tem que fazer o seguinte, observar que as boas opiniões sobre um determinado assunto, e é a partir dessas boas opiniões que você vai confrontar. Porque às vezes você tem um sujeito que disse alguma coisa aqui, e ele tem razões para dizer isso daqui, e o outro disse completamente o contrário e tem razões também. É esse confronto que Aristóteles está interessado. Né? Então, assim, então para isso você tem que saber em que pé anda o assunto. E aí vejam, é exatamente aqui que nos ajuda a teoria dos 4 discursos, tão bem explicada por Olavo de Carvalho. Os 4 discursos são o poético, o retórico, o dialético e o lógico. Nesses discursos possuímos níveis cada vez mais próximos da verdade, que é atingida de modo assintótico pelo discurso dialético. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Nesses discursos possuímos níveis cada vez mais próximos da verdade. São níveis, são camadas da verdade, né? Que você atinge de modo assintótico pelo discurso dialético. O que é uma assíntota?
uma curva assintótica? É uma curva que tende para um ponto, mas nunca vai tocar nesse ponto. Ela tende para aquele ponto. Esse ponto seria a própria verdade. Como você diz, 1 mais 1 é igual a 2. Isso é discurso lógico. Ou seja, isso não depende de uma investigação de contraposição, né? Mas porque isso aqui já é a verdade. Agora, na ciência em geral, você tem o quê? Você tem uma tendência para um determinado ponto, tá? E você vai assintoticamente, ou seja, vai tendendo a esse ponto, mas não toca. Por quê? Porque a ciência é feita por contraposição de argumentos. Então alguém pode vir e argumentar o contrário do que você disse e você perceber, opa, não era tão por aí não. Né? Não era tão por aí não. Né? Ou seja, o assunto você achava que era para um determinado ponto, mas não é por ali. Porque você pode criar uma nova frente. Essa curva pode subir mais, né, de repente. Estou falando de modo assintótico porque é uma tendência. Só isso que eu quis dizer. E aí o Thiago Klein comenta aqui em cima do que o Israel disse. Olha, as pessoas hoje preferem se fechar em suas bolhas sem, né, em suas bolhas, se alimentar com as verdades de seu grupo e evitar que esse confronto do qual o Rodolfo está falando. Aí o Israel falou, exato, mas é isso mesmo. As pessoas se fecham na sua bolinha ali e acham que só existe aquele mundinho ali. Quando que a ciência, de fato, é essa contraposição aí que nós estamos comentando. Eu vou falar mais aí sobre isso já. Então, o discurso poético, vamos falar agora rapidamente de cada um. O discurso poético é o discurso do possível, né? Aquilo que é possível. Ora, isto ocorre por meio da literatura, onde as histórias são possíveis não apenas por não serem contraditórias, mas por serem realmente possibilidades latentes da realidade em si, né? Quando Cronos, mencionado anteriormente, devora seus filhos, há aí um prelúdio possível do que podemos viver com o tempo dizimando o nosso dia a dia. Então, assim, se eu crio uma história, por exemplo, com, sei lá, um passarinho que joga futebol, ora, eu posso imaginar um passarinho jogando futebol. Isso está no nível do possível. Então, isso faz parte do discurso poético, que está na literatura. Ou seja, você tem matrizes de realidades possíveis na literatura. Tá? O Israel comenta aqui, chega a ser um grau de infantilidade no sentido de que as pessoas não querem ouvir uma negação do seu ponto de vista. Exato. No fundo é um pouco isso mesmo, Israel. Você tem toda a razão. As pessoas elas não querem, não, essa aqui é a minha verdadezinha e ninguém mais se contrapõe ao que eu estou dizendo. E as pessoas não acabam escutando o que está sendo dito ali, né? Discordar, o Thiago Klein comenta, sim, discordar hoje se tornou uma ofensa grave. Grave mesmo. Ao ponto das pessoas quererem eliminar você literalmente da face da Terra. Isso aqui não é figura de linguagem. Hoje, se você discorda do que o mainstream diz, as pessoas elas querem literalmente te eliminar da face da Terra. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, o discurso retórico. O nosso Felipe Moura. Bem-vindo aí, Felipe Moura. Bom, e aí nós continuamos aqui, olha. Falei sobre o discurso poético, agora o discurso retórico. O discurso retórico é o da verossimilhança. Esse discurso tem a característica de, como se disse, possuir semelhança com a verdade. É uma semelhança com a verdade. É um discurso utilizado no âmbito do convencimento mais imediato. Nesse momento, temos que tomar cuidado porque é o discurso que nos impressiona num primeiro momento pela força inicial de convencimento. Isso pode acontecer em termos jornalísticos, quando uma reportagem até tenta ouvir todas as partes, mas a publicação normalmente é imediata. Não há tempo de uma confrontação mais detalhada acerca do assunto. É por essa razão que o discurso retórico apresenta apenas uma semelhança com a verdade. É uma semelhança com a verdade, né? No que diz respeito, por exemplo, ao discurso utilizado no tribunal, só falando do discurso retórico, é o discurso utilizado no tribunal, né? O sujeito vai lá, o advogado, ele tem 5 provas para mostrar que o cliente dele é inocente.
O juiz se convenceu com 3. Ele vai precisar apresentar a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, mais provas ali? Não precisa. É o discurso, convenceu, ok. Não precisa mostrar mais nada. Mas o nível da ciência ele é mais detalhado. Ele exige mais não é um mero convencimento imediato, né, como o nível jornalístico, como eu acabei de comentar. Agora, no que diz respeito ao discurso dialético, que é um grau acima ainda, ou seja, nós saímos do discurso da mera possibilidade, que é o discurso poético, fomos para o discurso retórico, que é o da verossimilhança, da semelhança com a verdade. Agora nós estamos no nível dialético. Ó. No que diz respeito ao discurso dialético, temos uma maior aproximação da verdade. Este discurso é feito sem preocupação com o tempo de entrega da matéria jornalística. É claro, porém, que este discurso que neste discurso não se fica uma eternidade apenas para se dizer que está pesquisando algo. Aqui o objetivo é a pesquisa a partir da confrontação daquilo que podem ser consideradas as boas opiniões sobre determinado assunto. Aristóteles, por exemplo, sempre que apresentava um assunto, costumava mostrar qual era a opinião dos sábios anteriores a ele. Após essa exposição, mostrava o que havia ali de certo e o que havia de errado, para então colocar o seu parecer sobre o assunto. Este parecer, no entanto, era uma síntese que estava acima e, ao mesmo tempo, abarcava as posições anteriores. Então, o que é o discurso dialético aí, em termos aristotélicos? É você pegar as opiniões, as boas opiniões anteriores, as boas de altíssimo nível, que muitas vezes eram contraditórias, e você confrontar de fato essas opiniões e mostrando o que por exemplo, na opinião A tem de correto e o que tem de problemático, na posição B o que tem de correto e o que tem de problemático, e aí você propor algo que abarque essas coisas todas. Isso é o discurso dialético, isso é o discurso dialético aristotélico. E o discurso lógico, por último, né? O discurso lógico, eu escrevo continuando aqui no meu texto, o discurso lógico é o discurso da própria verdade. É o discurso que decorre necessariamente da racionalidade do que se está investigando. Um quadrado, por exemplo, dividido em sua diagonal, obrigatoriamente dará origem a 2 triângulos isósceles na geometria euclidiana. Né? Ou seja, tem um quadrado, você divide ele na diagonal, necessariamente você vai ter 2 triângulos isósceles na geometria euclidiana. Né? Aqui estamos no nível da verdade, que é balizadora de todos os outros níveis. Notem, contudo, que é no discurso dialético que ocorre a aproximação deste nível lógico. É no discurso dialético que está a ciência. Tá, pessoal? Então, vejam, não é no nível do discurso lógico que está a ciência, é no nível dialético, ou seja, na confrontação das hipóteses. E olha só, aí eu continuo no meu texto. Saltando para a Idade Média, os escolásticos, utilizando o bom e velho método dialético aristotélico, desenvolveram as chamadas disputatio. Né? Essa disputa era realizada também com o confronto de argumentos. Era apresentado um grupo de argumentos a favor de uma tese, em seguida, o grupo de argumentos opostos a essa tese, chamado de contratese, era apresentado. Então você tinha vários argumentos a favor de um assunto e vários argumentos contra. Né? Ouvidos os dois lados, presta atenção nisso, na Idade Média. Muita gente fala que a Idade Média é a Idade das Trevas, o que é um absurdo total, mas vejam que interessante. Ouvidos os dois lados, mostrava-se a solução para aquele problema. E logo após, pontuava-se quais eram os problemas da tese e da contratese. Então, o que você tem? Você tinha lá, apresentava os argumentos a favor de um assunto, o argumento contra, mostrava a solução para o problema e depois mostrava o que tinha de problema nos argumentos da tese e de problema nos argumentos da contratese. Então, o sujeito, para entrar na discussão, você já sabe que o sujeito tinha que conhecer muito bem o assunto que ele estava falando ali. Então, olha só, continuando o meu texto, um assunto só podia ser debatido se fossem apresentados os argumentos dos dois lados da contenda, sem esquecer que ambos os lados eram considerados legítimos em seus argumentos. Então, não é porque eu discordo de você, como nós estamos falando, viu, Israel? Viu, Thiago Klein? Nós estamos falando aqui
Seguinte, não é porque eu discordo de você que eu não vou te ouvir. Não. É justamente por eu discordar de você que eu tenho que te ouvir. Porque eu posso estar errado, eu posso estar enganado. Então, vejam bem, esse confronto existia tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. E aí, continuando lá no meu texto. Em fins da medievalidade, entretanto, toma força no meio filosófico o nominalismo que considera as coisas como sendo apenas nomes. Uma porta só é porta porque assim a chamam. Ela não teria uma substancialidade que a tornaria porta em si mesma. Observe-se aqui que a realidade começa a ficar difusa e enfraquecida em detrimento de um sujeito que faz com que as coisas sejam aquilo que ele as nomeia e não aquilo que de fato elas são. Então vejam, as coisas agora não são mais aquilo que elas são, mas sim aquilo que eu digo, que eu nomeio, que eu as nomeio, né? O Israel comenta aqui, precisamos fazer uma live utilizando esse discurso dialético, abordando temas polêmicos da atualidade. Risos. É claro, né, Israel? Vamos fazer sim. Vamos fazer várias lives aí no decorrer abordando esse tipo de coisa. Mas aí tem que confrontar, não é verdade? Tem que confrontar o assunto. Vamos continuar aqui, porque lá na frente vai ter treta aí. Vai ter polêmica já hoje aqui. Espera aí só um minutinho que já vai ter polêmica hoje aí. Espera aí. Espera que vai ter polêmica. Vamos lá. Então, falei do nominalismo, né, no final da Idade Média, que começa agora as coisas a serem não aquilo que elas são, mas aquilo que eu falo que elas são. Olha, então começa um enfraquecimento, eu venho falando aí, olha. Aí eu falo assim, olha, com este enfraquecimento em relação ao que as coisas são, surge a modernidade, que coloca a primazia do que as coisas são no sujeito, ou seja, o sujeito agora, eu tenho o primado do que as coisas são. E aí eu menciono lá, René Descartes, né? Descartes, ao iniciar esse período, negando o conhecimento dos sentidos, a realidade e as evidências lógicas mais básicas, os famosos argumentos da dúvida, lá, os graus da dúvida cartesiano, coloca o sujeito pensante como ponto de partida de toda a realidade. Então não são mais os sentidos, a realidade, as evidências lógicas, isso não é mais o critério. O critério é o sujeito. É o ponto de partida de toda a realidade do sujeito. Para ele penso, logo existo. Isto é, primeiro as coisas se dão no pensamento para, após isto, existirem. É o pensamento que fundamenta o estatuto do que a coisa é, não a própria coisa. É o pensamento que fundamenta o que a coisa é, não a própria coisa. Isto vai se aprofundar com Kant e em seguida com o idealismo alemão. Observe-se aqui que não há mais o confronto de posições antagônicas. Perceberam agora, Israel e Klein, onde eu estou querendo chegar? Então você tem agora, perceba, olha só o que eu falei, né? Observe-se aqui que não há mais o confronto de posições antagônicas. Se sou eu que estou dizendo que as coisas são, não existe um outro para confrontar, né? Tudo está fundamentado no sujeito que diz o que a coisa é e ponto final. Pode-se até argumentar, mas o sujeito não pode fazer a confrontação de modo individual em seu próprio intelecto, ou seja, eu não posso fazer a confrontação aqui individualmente no próprio intelecto? Claro que pode, eu continuo escrevendo, claro que pode. Aí que começou a bagunça, Israel, exatamente, Israel escreveu. Aí começou a bagunça, exatamente. Então, claro que pode, mas a chance de olhar determinada questão por um único viés, sem olhar os vários outros aspectos que pode-se ter, é grande. Ademais, se a realidade é constituída em primeiro momento por minha mente, não há garantia de que o objeto a ser estudado é ele mesmo na sua essencialidade. Resumindo, seria a ciência de algo que eu não sei se existe realmente, seria apenas a elucubração interna de algo que eu não sei se é assim mesmo ou não. Aqui temos o ápice da racionalidade, que julga constituir a realidade como um todo. Né? O ápice da racionalidade que julga, né? Como eu falei assim, julga constituir a realidade como um todo. Ou seja, é a racionalidade que vai constituir a realidade. E não mais a realidade tem um estatuto próprio. Entendemos assim, voltando ao meu texto, né? Entendemos assim que a racionalidade sem a realidade não é nada. Olha, a racionalidade
sem a realidade não é nada. Seria um pensamento vazio, é uma razão vazia. Ó, o grande problema que temos é que toda ciência moderna se constitui a partir desta separação entre realidade e intelecto. Toda ciência moderna vai começar a partir dessa separação entre aquilo que está na realidade e o meu intelecto. Eu continuo lá, olha. Temos, como já enunciado, dois problemas. O primeiro deles é achar que se faz ciência apenas com o que está dentro da cabeça. Ora, dentro da minha cabeça eu tenho a ideia de uma picanha de churrascaria. O problema é que esta picanha não é capaz de me alimentar. O segundo é o sujeito achar que está fazendo ciência sem a confrontação de hipóteses, achando que tudo que está em seu intelecto, e apenas isso, é o que constitui o que as coisas são. Como se viu, ciência é confrontação de ideias, de argumentos. Está aí o grande problema de quando alguém grita aos quatro ventos: isto não é ciência. Já viram essas pessoas? Isto não é ciência. O grande problema está aí. Quando a pessoa grita aos quatro ventos: isto não é ciência. A pessoa acha que ter lido vários artigos, livros, etc., que defendem determinada tese é suficiente para provar o que ela queria afirmar. Então ela pode ter lido livros, vários artigos, teses, muitas coisas sobre aquele assunto que ela quer provar, e ela acha que ciência é isso só porque ela leu vários temas do mesmo assunto. No fundo, ela está usando a ciência como um tacape para martelar o outro lado da discordância. Então ela está achando, ela só leu um determinado assunto, só leu aquilo dali, está achando agora que ela sabe tudo sobre ciência. E aí ela usa a ciência como de fato como um porrete para dar na cabeça do outro, falando: isso não é ciência, pá. Mas a pessoa: mas espera aí, pá. Então ela está usando, isso não é ciência, você não é científico, pá, o tempo todo como se fosse isso, né? Então olha só, isto não é ciência, continua o meu texto, isto não é ciência. Assim, quando ouvimos alguém aos altos brados dizer que está do lado da ciência, devemos acender o botão amarelo de alerta e perguntarmos: será que esse sujeito realmente sabe o que é ciência? Será que ele confrontou realmente as hipóteses dos dois lados, buscando o máximo de imparcialidade possível? Será que ele está falando algo da realidade ou algo que está apenas na sua cabeça? Estão percebendo? Então, será que ele está fazendo confrontação? Será que ele está falando algo da realidade ou algo apenas da sua cabeça? Se o sujeito está olhando para a realidade e confrontando as hipóteses, buscando o máximo de isenção, estamos iniciando o processo da ciência. Iniciando o processo da ciência. Né? A pergunta é: quem hoje, neste mundo todo acelerado com necessidade de respostas rápidas, é capaz de olhar detalhadamente todos os lados de uma controvérsia? Quem? Eu pergunto, né? Quem é capaz de olhar detalhadamente todos os lados de uma controvérsia? Eu continuo o meu texto. Estes são raros. O importante aqui é fazermos um exame de consciência acerca do nosso conhecimento e percebermos o que sabemos de fato. Para terminar, lembremos do que disse Hesíodo em Trabalhos e Dias. Aí eu termino de fato. Né? Não, eu já falo, Rodolfo sabe de fato. Não, nem eu, Israel, nesse sentido não. E Bruno? Não, Bruno talvez, mas eu sei que eu não. Mas olha só, aí para terminar, lembremos o que disse Hesíodo em Trabalhos e Dias. Trabalhos e Dias é uma obra do Hesíodo, né? Um escritor lá grego. Fala assim, olha: ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. Ótimo que conhece todas as coisas. Bom o que escuta o conselho dos homens judiciosos, ou seja, desses ótimos. Então você tem lá o ótimo, o bom. O ótimo é aquele que estuda, o ótimo é aquele que por si mesmo, né, conhece todas as coisas. O bom, o que escuta os conselhos dos homens judiciosos. Mas ele fala assim, ó: mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, esse é, em verdade, um homem inteiramente inútil.
Ou seja, que no final das contas, qual o objetivo da nossa vida? Ouvir o conselho dos homens judiciosos. Esse é o objetivo. Porque se nós escutamos o conselho dos homens judiciosos, nós estamos prontos a poder ouvir, né? E até mesmo seguir o que esses homens judiciosos estão dizendo acerca da realidade. Deixa eu ligar aqui o meu carregador. Esse é o conselho dos... Nós temos que ouvir o conselho dos ótimos, né? Isso ajudaria a gente bastante. Mas esse negócio não está parado aqui. Bom, eu vou ter que segurar aqui e vou continuar. Então o artigo acaba aí. E aí, Israel, agora que começa a treta. Agora que começa a treta. Porque eu coloquei esse artigo... Ser ótimo dá trabalho, exatamente, Israel. Ser ótimo dá trabalho. Eu, na minha atual situação da vida, com toda sinceridade, do fundo do meu coração, eu não me colocaria como um ótimo, não. Eu conheço uns ótimos. O professor Olavo de Carvalho, alguns dos seus bons alunos. Por exemplo, sei lá, um cara que eu gosto muito é o Flávio Morgenstern, que nesse momento está fazendo a live lá do Senso em Comum. Amanhã eu vou escutar. O Bernardo Kister, tem vários alunos do professor Olavo, né, que são ótimos, né? Ele mesmo, né, eu já mencionei, obviamente. Então, assim, o Rafael de Paula, que é um físico, domina esse assunto de metafísica como ninguém também. Se você discorda de mim, você está errado, exatamente, né? O Flávio Morgenstern, né? Enfim, é isso. Aí coloquei esse artigo lá no perfil da Escola Agathon. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Voltei. Só fui ver se estava carregando, o celular está carregando. Então, olha só. Aí veio um sujeito lá, coloquei no perfil da Escola Agathon. Ninguém era obrigado a ver, ninguém era obrigado a comentar. Aí um sujeito vai lá, estudou física na USP, fez doutorado em física na USP, pega e faz o seguinte comentário. Agora que vem a treta em Israel, se prepara aí. O sujeito pega e fala o seguinte: quanta besteira. Aí eu peguei o Rodolfo agora, não mais a Escola Agathon, o Rodolfo, o texto é meu, mas eu peguei e respondi o seguinte: fulano, beleza, agora vai lá, agora senta lá e vai tomar o seu todinho, né? O cara não argumentou, falou conta besteira só, não argumentou, não falou nada. Aí vem alguém, comentou, né, junto, falou assim: você não consegue dizer o que está errado e por quê? Aí vem um outro, pegou, falando desse sujeito lá, desse primeiro, né, que é físico, né, o sujeito é físico lá pela USP. Pelo que eu li do texto, você pode se encaixar na última colocação de Hesíodo, ou seja, o inútil, né? Aí o primeiro sujeito vira e fala o seguinte: você viu teoria da conspiração no texto? Não entendeu nada? Não, alguém comentou: você viu teoria da conspiração no texto? Não entendeu nada então. E aí mais alguém falou: mostra onde ele está errado, porque eu quero saber. Aí alguém virou e falou assim: minha nossa, só tem usuário de chapéu de alumínio aqui, cuidado com a borda da terra plana, hein? Não vai cair da sua terra plana, kkkk. Aí eu peguei e respondi o seguinte: agora seus argumentos alcançaram os píncaros da lógica. Parabéns, você ganhou o prêmio Analfabetismo Universitário de Ouro. Agora senta lá no cantinho, vai. Aí o fulano: Deus me livre dessa gente, esse primeiro sujeito lá, Deus me livre dessa gente. Aí tá. Vem mais alguém, nos contempla com exemplo prático do que o texto tenta explicar. Isso eu fiz numa live lá atrás, né? Aí esse fulano lá falou, aí alguém veio e comentou o texto dele lá também, mas o que mais interessante é o seguinte: esse primeiro sujeito vem em privado para mim e fala o seguinte: cara, eu não vou postar no seu Facebook para os seus admiradores ficarem vendo dois marmanjos discutindo para ver quem ganha a discussão e é o mais inteligente, mas gostaria de dizer que o seu texto tem uma grande falácia embutida dentro dele, que a ciência como dialética, em que é feita uma tese, depois a antítese, finalmente vem a síntese. E aí chegamos ao conhecimento
E esse seria o processo que a ciência usa, o processo dialético. Mas, na verdade, quem está autorizado a fazer a tese, a antítese e a síntese são cientistas, meu caro. Quando você coloca no texto que deve-se ligar um sinal amarelo, se alguém diz isso não é científico e você quer fazer crer que este alguém está tentando interromper o debate, é uma grande falácia, porque um terraplanista que ouviu esta teoria esdrúxula nos dias de hoje, sem nenhuma comprovação científica, somente assistiu vídeos no YouTube. Se eu chegar para esse cara e dizer um monte de erro de português, tá? Porque eu estou tentando falar do melhor modo aqui. Tudo que você fala não é científico. Então sou eu que estou tentando interromper o debate e não estou usando o processo da ciência. É isso mesmo? Os terraplanistas, então, devem ser ouvidos ainda. Depois não podemos dizer que eles não são científicos. Pô, cara, você é professor como eu. Temos áreas diferentes. Mas daí você entrar nessa e daí você ataca quem critica usando o ad hominem, que você mesmo citou nos comentários do post. Né? Você é vítima de ad hominem, mas ataca com ad hominem quem te critica. Me chamou de analfabeto funcional, cara. Pense melhor, você é professor. A vida não é feita de likes, reviews, de YouTube e Facebook. Uma coisa, você acha mesmo que você, ao lado do motor a combustão, é que você mais à frente, tá, pessoal? Já os cientistas que entregam resultados são macacos treinados, pô, cara, veja o seu contexto, tá feio pra você. Talvez você esteja com seus seguidores, mas na verdade é notório que sua vontade de lacrar e imitar nas redes sociais para conseguir aplausos. Boa sorte na sua vida. Aí eu respondi aqui, meu caro, tranquilo, já entendi que você não compreendeu nada do que eu escrevi ali. Primeiro porque a dialética por você... Tá baixo já? Voltou? Voltou o áudio? Ih, tô tapando o microfone. Obrigado, Jael, por ter falado. Tá dando para ler? Tá dando para ouvir agora direito? Tá, né? Agora tá. Agora deve estar. Beleza. Aí eu falei assim, não tem nada a ver, olha só. Primeiro porque a dialética, por você mencionada, é a dialética hegeliana. O cara confundiu a dialética platônico-aristotélica com a dialética hegeliana. Eu nem mencionei a dialética hegeliana como tese, antítese e síntese. Eu não falei nada disso. Então, assim, o sujeito está confundindo tudo. Ou seja, o sujeito foi fazer doutorado, viu um artiguinho lá que um professorzinho do doutorado dele mandou ler sobre filosofia da ciência, ouviu falar em dialética hegeliana, o único tipo de dialética que ele conhece, né, que é um problemão, inclusive, e está achando que eu estou falando da dialética hegeliana, como tese, antítese e síntese. Então eu escrevo, primeiro porque a dialética por você mencionada é a dialética hegeliana, que não tem nada a ver com a dialética platônico-aristotélica que menciona no meu texto. Segundo, que o que mencionei no texto foi justamente o que você acabou de afirmar. Só os cientistas são capazes de dizer, após o início dialético, como deve ser o processo de investigação. Ou seja, você concordou comigo sem mesmo saber. Veja o caso do terraplanismo que você citou aí. Não sou adepto desse tipo de modelo por achar que está dialeticamente investigado e, portanto, não se sustentar. Por outro lado, se você simplesmente disser que não é um modelo a ser considerado do ponto de vista teórico, só porque ouviu dizer que ele não se sustenta, isso não é considerar a ciência da questão, pois já está de antemão rejeitando uma possibilidade hipotética. Terceiro, eu não utilizei o ad hominem, tanto é que o que fiz é um recurso chamado exemplo em contrário. Mostrei que quem criticou ali usou o recurso anterior sem levar argumento algum para discussão, como você, antes de qualquer outro, o fez, né? Porque ele foi o primeiro a fazer essa crítica. Veja que você foi o primeiro de todos a criticar, dizendo quanta besteira. Dizer que o que procuro são likes não faz sentido. É conclusão precipitada que pode mais refletir a sua psicologia interna do que foi dito ali. Como homem da ciência, você deve saber que fez uma inferência que não está nos dados obtidos. Cara, sobre o exemplo do motor a combustão, você só mostrou, como todos os críticos do texto que leu e não entendeu. O nome disso, de fato, é analfabetismo funcional, sim. Ali, o exemplo do motor é apenas uma analogia entre quem faz ciência como prática da repetição de determinados procedimentos. O Israel escreveu aqui, ele só provou
o que o texto tinha como tema, no fundo. Exatamente, Israel. E olha só. E aí eu digo assim, olha, ali o exemplo do motor é apenas uma analogia entre quem faz ciência como prática da repetição de determinados procedimentos, o que um macaco treinado faz, e quem conhece de fato os pressupostos epistemológicos da ciência. Ao final você fala para eu rever meus conceitos. Estes eu revejo com frequência. Você talvez não faça o mesmo, já que preferiu vir aqui e se esconder da discussão que era pública. É isso. Grande abraço, fico com Deus. Vou rezar por você. Aí alguém comentou assim, texto muito grande, quando virar filme eu assisto. Esses comentários são muito bons. Agora, olha só. Esse próximo texto aqui que eu vou ler, deixa eu tirar aqui o carregador para ler melhor. Esse próximo aqui agora, que vem uma treta braba, Israel. Foi uma moça que ela é pós-doutora na Europa, na área de biologia, de estudos de micro-organismos, microbiologia, imunologia. A mulher tem altos estudos na Europa sobre esses assuntos de ciência. Agora vamos lá. Aí ela fez o seguinte comentário no post que eu coloquei lá. Fez assim, ó. Isso tudo é para justificar enfiar cloroquina e ivermectina goela abaixo? Aí eu respondi assim, não, é só pra gente como você passar a entender o que é ciência mesmo. Né? Aí ela pegou e respondeu assim, Rodolfo Braga, eu faço ciência, sou cientista, sou culta, sou generosa e amorosa. Se você não tivesse oferecendo seu texto ao senhor Olavo, coautor do assassinato de pessoas que seguem as asneiras do presidente em relação a fatos de saúde, realmente acharia excelente seu texto. Caralho, meu irmão, só falando assim, ou seja, a mulher ela tá prestando atenção em quem eu ofereci o texto, quem eu citei. Nem citei Bolsonaro, eu não tô nem pro Bolsonaro, tô falando de ciência, pô. Aí você vê que a mulher ela falou, ai meu Deus, seu texto seria até muito bom se você não tivesse oferecido. Caralho, meu irmão, você vê que a mulher porque falou do Olavo no texto, eu discordo. Cara, ela não foi capaz de criticar o argumento, percebam? E essa mulherzoca tem PhD, o que quer que seja, na Europa. A gente tá muito fudido, cara, com esse pessoal, muito fudido. Exato, Israel. De fato, a mulher... O pessoal esquece que existem universidades ruins fora do país também. Aliás, cara, o sujeito fala que tem um doutorado fora no país, eu estudei, fiz doutorado fora. Cara, eu saco logo o rolo de papel higiênico porque eu sei que boa coisa não vem lá, né? Então ela falou, eu acharia seu texto excelente se você não tivesse oferecido ele ao Olavo e ao Bolsonaro. Nem citei Bolsonaro no texto, como vocês viram. Aí eu respondi ela assim, fulana de tal, muito bem. Só provou agora mais uma vez que não entende minimamente o que é ciência. Você, nesta justificativa acima, atacou a pessoa e não o argumento. Esta falácia tem nome, argumentum ad hominem. Resultado, a última coisa que você conhece é o que é ciência. Olavo tem razão mesmo. Agora senta lá no cantinho, vai. Deixa o assunto aqui para quem entende. Aí ela respondeu assim, Rodolfo, cheio de blá blá blá, mas continua lambendo o chão dos negacionistas. A palavra negacionista, como todos vocês já devem ter percebido, é a nova expressão para fascista, né? Antigamente, né? As pessoas falam assim, o fascista, né? A pessoa não está descrevendo o fascismo, ele está xingando a pessoa, usa a palavra fascista como se fosse um xingamento, não uma descrição de um estado de coisas. E o Israel comenta aqui, se você colocar o mesmo texto e oferecer ao Paulo Freire, vai chover coraçãozinho. Exatamente, Israel. Se eu citar esse texto dela, se eu oferecesse para o Paulo Freire, né, ia chover coraçãozinho, likes da parte dela, né? Mas você vê, ela não está minimamente entendendo do que está sendo dito. Então ela escreve assim, cheio de blá blá blá, mas continua lambendo o chão dos negacionistas. Lamentável, você até tem futuro como escritor, mas precisa antes romper com os laços funestos que criou. Caralho, meu irmão, isso é foda, a mulher não está entendendo nada do que eu disse.
Porra, tá percebendo? Ou seja, o problema é o laço, não é o que eu disse. Eu posso estar dizendo que 1 mais 1 dá 2, que a mulher fala, não concordo com o que você disse, porque o Olavo também já afirmou isso. Caralho, meu irmão, eu digo o seguinte, olha, São Tomás diz, até uma verdade dita por Satanás é verdade, mesmo ele sendo o pai da mentira. Porque não interessa quem disse, interessa o que é dito. E se é dito com razão, guardo na memória. Comecei falando inclusive isso aqui. Vejam que a mulher não entendeu porra nenhuma do que é ciência e trabalha com ciência, hein? Aí eu escrevi assim, eu respondi a ela, fulana, assim, bonitona, o que você está fazendo é patrulhamento. Aqui você não vai intimidar ninguém. Você não argumentou e ainda alega ser cientista. Você é exemplo vivo do que escrevi ali. Obrigado. Agora deixa o assunto para quem é gente grande. Vai brincar com o pessoal, café com leite, vai. Aí ela respondeu assim, Rodolfo Braga, eu não tenho que provar nada. Dá um Google no meu nome e me procura no Lattes. Caralho! Lattes deve ser para servir para limpar o butuco, né? Porque não serve para nada esse negócio. A mulher tá dizendo que faz ciência, mas não sabe o que é o Lattes. E ó, aí ela fala assim, me procure no Lattes e estuda um pouco sobre Platão. Ela fala, e estudo um pouco sobre Platão e método científico. Depois conversamos. Né? O Israel tá rindo ali. Aí entrou um outro sujeito lá e falou assim, o problema não é o texto, é o professor Olavo. Que besteira. De fato, o cara matou a charada. Aí eu respondo para ela assim, Platão mesmo iria adorar seu argumento. Me procura no Lattes. Seu argumento me procura no Lattes, né? Agora só um detalhe. Você veio aqui, eu tô falando ainda, né? Você veio aqui, bostejou um monte de coisas e no final diz, eu não tenho que provar nada? É isso mesmo? Se diz tão científica e usa isso como argumento? Mais uma vez, tenho que te agradecer por estar dando mostra exemplar do que escrevi ali no texto. Só usa a ciência como um porrete para atacar os outros, pois desde que chegou aqui não utilizou um único argumento válido. Para de passar vergonha, dona. Agora volta lá pro cantinho. Aí ela pegou... Alguém pegou e falou assim... Alguém perguntou ela assim, quais asneiras, né? Aí ela assim, ela respondeu um outro fulano de tal. Ela respondendo um outro fulano de tal. Gostou do dono, Israel? Segura a onda aí, que esse dono vai dar pano pra manga. Segura a onda aí. Segura a onda. Aí ela pegou e falou assim, já ia falar o nome do cara. Fulano de tal. O problema nem é o Olavo. O problema é que isso tudo foi dito de maneira muito bonita para justificar prevenção e tratamento da Covid com drogas que a ciência do mundo já comprovou que não são eficazes como estão também causando outros efeitos. Cara, eu falei de ivermectina, cloroquina, igual ela falou. Eu não citei nada disso. Não citei nada disso, como ela falou. Então, assim, ela tá inferindo algo que eu não disse. Quer saber? Eu poderia até ter colocado a questão da ivermectina, dos estudos que são... Não tinha nem Covid no texto. O Israel, tinha Covid no texto? O Israel está comentando aqui no ao vivo aqui. Tinha Covid no texto? Nem tinha Covid no texto. Eu só falei que nesses tempos onde todo mundo fala de ciência para lá e ciência para cá, a mulher não percebeu nada, exatamente. Tinha nem Covid no texto, Israel. Aí a mulher vem aqui, bosteja um monte de coisa e quer sair, né? Aí, enfim. Aí ela falou isso. Aí falou esse negócio que não são eficazes. Aí um sujeito pegou e falou para ela assim, um outro sujeito lá, nem fui eu, ele falou assim, ó, fulana de tal, muito científico da sua parte acusar alguém de coautoria de assassinatos. Muito científico da sua parte prejulgar um texto por ter sido oferecido a uma pessoa que você antipatiza. Muito científico da sua parte utilizar intimidação ao invés de argumentar e levantar fatos e estudos. Vejam, não foi nem eu que falei isso agora. Aí ela pegou e respondeu para esse cara. Foi para esse cara. Falou assim, esse cara eu li um texto dele muito bom hoje, por sinal. Vou até mencionar o cara aqui, Flávio Lindolfo Sobral. Muito bom o texto dele hoje, assim, que eu vi, sensacional, no Facebook. Mas ele pega e fala o seguinte, ela fala para ele assim, já mencionei o nome dele mesmo, né? Flávio,
Dado que a comunidade científica mundial, sociedades médicas de imunologia e infectologia brasileiras e internacionais, bem como a OMS, conclui que as drogas ivermectin e cloroquinas não têm efeito nenhum em prevenir processos de exacerbação inflamatória causados pela Covid-19, além de vários casos de hepatite medicamentosa causados pelo abuso, sobretudo de ivermectin, concluo que qualquer pessoa que esteja empurrando goela abaixo e incitando o uso dessas drogas para a Covid são sim cúmplices e corresponsáveis pelo assassinato de grande parte dos falecidos por Covid, além de incitar a aglomeração e não uso de máscaras, além de incitar a aglomeração e no uso de máscaras, passa neste caso a ser crimes de primeiro grau. Olha só, veja bem, ninguém mencionou, como o Israel falou no texto, Covid. Ninguém falou nada disso. E aí você vai pegar os casos de ivermectina, né? Eu acho que ivermectina, estou supondo que ela ainda está influenciada pelo tempo na Europa que ela passou pesquisando, né? E aí é o seguinte, bom, ninguém falou nada disso. Existem vários estudos que falam vários estudos espalhados pelo mundo todo. Eu poderia, depois, se quiser, eu posso colocar no meu site pessoal, porque isso aqui eu vou colocar no meu site pessoal, se quiser, não da Escola Agathon, mas eu poderia citar vários e vários estudos aí, onde as pessoas mencionam a questão do uso da ivermectina. Ontem mesmo eu vi um vídeo muito bom, depois eu posso colocar no meu Facebook pessoal. O problema é que se eu colocar isso no meu Facebook pessoal, o Facebook vai me derrubar, eu vou levar uma zucada lá no Facebook, então eu não quero dar bobeira, né? E o Israel comenta aí, de fato, tem gente que tem hepatite medicamentosa com uso de remédio, mas isso é qualquer remédio. Ele fala, a diferença entre remédio e veneno é a dose. É fato isso. Tem gente que, por exemplo, morre por tomar aspirina, né? A aspirina nos Estados Unidos, se eu não me engano, é controlada porque tem um pessoal que saiu da Irlanda e foi morar nos Estados Unidos e tem problema com esse negócio. Né? Assim, aqui no Brasil, a aspirina você compra na farmácia, assim como ivermectina também. Né? Então, assim, porque aqui a gente não tem muito problema com isso, né? Ela viajou. Aí eu pego e respondo ela assim, agora presta atenção, Israel, presta atenção. Eu falei assim, ô dona, para de passar vergonha. Sou eu agora escrevendo. Aliás, você passa vergonha e eu agradeço. Cada vez que você vem aqui, só aumenta a credibilidade do que eu escrevi. Você citou algumas fontes argumentativas que corroboram a sua tese. Você seria capaz de citar a perspectiva oposta de modo a comparativamente poder iniciar o debate científico? Percebeu que eu perguntei a ela agora? Ela citou, falou, ivermectina não funciona, blá, 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 mas eu perguntei a ela agora, você seria capaz de citar a perspectiva oposta a comparativamente poder iniciar o debate científico? Talvez até seja, mas não demonstrou isso até agora. Então, dona, para de pagar mico. Vá tratar de repetir a técnica de pesquisa que você foi instruído a fazer, coisa que um chimpanzé treinado é capaz de aprender. E deixa a discussão sobre o que é ciência para quem sabe. Aí ela pega, ficou irritada já, presta atenção, ela falou assim, olha, dona e a senhora sua mãe, a educação do excelentíssimo escritor se esvai quando não tem mais nada de útil para falar, não é verdade? Aí eu respondi, ela parou de responder, eu falei assim, gostou do chimpanzé, né? Eu escrevi assim, essa foi boa. Minha mãe é dona mesmo, dona de uma moral e sabedoria que você não tem. Agora eu tô falando sério. Diante da sua, que foi ao banheiro e nasceu você. Só para seu conhecimento, como você não teve mais argumentos, partiu para falácia. Mais uma para sua conta. Esta também tem nome, argumentum ad persona. Ô dona, agora é sério. Como é que você se intitula cientista se não sabe esses elementos básicos? Seus argumentos deixariam um aluno subginasiano envergonhado. Volta lá e vai tomar o seu todinho, vai. Aí ela pegou assim, e falou, gostaria de chamar médicos de linhas de frente, doutor fulano de tal e fulano de tal, para discutirem sobre ivermectin e cloroquinas no seu uso no tratamento de Covid, sendo que o doutor fulano, além de cirurgião de linha de frente, é presidente de uma sociedade brasileira aí e tem mestrado e doutorado com publicações em revistas indexadas. Caros, o senhor acima citado está baixando cada vez mais o nível, sendo que minha intenção no Facebook...
ao voltar é apenas esclarecer e alertar sobre fake news de saúde. Bater boca com ignorante não é meu forte. Então peço ajuda de vocês, desse beócio. Aí eu respondi: ô dona, fica chateada não. A questão é que você veio aqui e já foi logo falando algo que não se encontra no escrito original. Não argumentou nada, chamou todo mundo de negacionista, acusou gravemente o professor Olavo de ser responsável pelas mortes que ocorrem, tentou ofender a minha mãe e agora chama os universitários para te salvarem e socorrerem? Toma vergonha, bonitona. Você, a cada vez que vem aqui, só aumenta o seu nível de miséria intelectual. Como o professor Olavo de Carvalho diz, você pilotar um caminhão não significa que domine o conhecimento do funcionamento de um motor a combustão. Você só confirma o que ele disse e o que eu disse no texto acima. Você, minha cara donzela, deve até dominar a técnica de pesquisa, pois disse ser cientista. Deve, não tenho certeza, mas não tem a menor ideia do que é ciência. É um chimpanzé treinado, só isso. E aí, vem um sujeito em defesa dela, aí fala o seguinte, ele fala assim: não se misture com ignorantes, porque na hora em que a conversa parte para a ignorância, eles estão jogando em casa. Aí eu falo o seguinte: fulano de tal, ótimo argumento. Aí eu botei assim, fonte, cabeça, com caixa alta, vírgula, vozes da minha. O título do livro: Como achar que argumentei sem falar nada com nada. Belo Horizonte, editora Analfabeto, 2001. Parabéns. Aí alguém vira e fala assim: os conceitos epistemológicos dele têm uns 200 anos de atraso. Uma mente doente que tenta distorcer os fatos para enquadrá-los numa teologia cristã. Caralho, meu irmão, eu mencionei teologia cristã aqui em algum momento. Não mencionei em nenhum momento. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, ó, fulano, mais um que exemplifica o que eu escrevi. Pô, dona Diana, mencionei o nome da mulher. Pô, dona fulana, agora já mencionei, não vou mencionar direto. Pô, dona Diana, assim vou pedir para você chamar mais amigos aqui, só para aumentar o número de exemplares do que não tem a mínima ideia do que seja ciência. Além do mais, este argumento que foi usado agora também é falacioso. Não é porque o argumento ou os conceitos epistemológicos são antigos que estejam errados. 1 mais 1 é mais antigo do que isso tudo aqui, no entanto, continua dando 2. Dona, são esses que virão em seu socorro? Tá lascado, hein? Aí o sujeito pegou e falou assim pra mim, aí que negócio ficou bom, ele falou assim: Rodolfo, vai estudar Popper e depois volte. Vai estudar Popper. Eu dou aula para ensino médio sobre Popper para os meus alunos. Aí eu falei o seguinte, olha, sempre que essa dona vem, aí eu escrevi assim, ó, fulano, sempre que essa dona vem aqui, paga um mico cada vez maior. Melhor ficou quando ela trouxe a sua trupe para nos ajudar com os exemplos. Vocês só corroboram o que eu disse no texto e esclareci ao longo destas respostas. Quando o doutor aí vem em socorro da bonitona e arrota um vai estudar Popper, fica parecendo a Luciana Genro ou um comunistazinho qualquer dizendo vai estudar história, né? Tenho certeza que o doutor aí não tem a menor noção do que Karl Popper afirmou em sua filosofia da ciência, pois se soubesse não estaria se utilizando dele para tentar se defender. Ora, o princípio da falsificabilidade de Popper afirma justamente que uma teoria científica só pode ser considerada como tal quando pode ser falseada, ou seja, quando a dona aí em cima, e supondo que seus cupinchas venham rotar cientificidade afirmando que ivermectina e outras drogas não são eficazes contra a Covid-19, não tem a menor noção do que falam. Sabe por quê? Porque você só pode dizer, segundo o Popper, foi você quem trouxe para a discussão, agora atura, que a afirmação, porque você só pode dizer, segundo o Popper, que esta afirmação é científica pelo fato dela poder ser falseada. Isso significa que neste mesmo ato você já admite a possibilidade de considerar a ivermectina, por exemplo, como eficaz para o tratamento da Covid-19, pois falseando a primeira afirmação, necessariamente você considera que coloquei como possibilidade a ser levada em consideração.
O resultado é que, mais uma vez, vocês confirmam o que eu disse. O macaco treinado é capaz de realizar o que vocês realizam, o que vocês acham que é ciência, mas não tem a menor noção do que seja. Agora, só um pequeno probleminha com Popper. Se uma teoria científica é aquilo que pode ser refutado, isso significa que, logicamente, você está colocando no nível dos princípios duas contraditórias como se fossem idênticas. Qual o problema disso? Se assim fosse, a ciência simplesmente seria impossível. Você estaria querendo construir um círculo quadrado, o que é uma impossibilidade lógica. Mais uma vez, o sujeito vem aqui para cima do papai querendo arrotar uma superioridade epistemológica sem ter nem pensado duas vezes no que afirmou. Talvez quando tenha lido o Popper, só porque disseram que ele é bacana, já saiu aceitando sua filosofia da ciência sem nem tê-la colocado em xeque. Não fazer isso é das duas uma, ou burrice ou má fé. Se for má fé, é problema de caráter. Se for outro problema, aí já sabemos qual é a questão. Notem bem, a questão aqui é que em nenhum momento foi procedimental em relação. A questão aqui em nenhum momento foi procedimental em relação à pesquisa em si mesma. Ou seja, eu não estou discutindo o que é ciência em si mesma, né? Como é que faz o procedimento da ciência? Não foi isso que eu escrevi, né? Mas o que é ciência no sentido mais amplo e profundo que esta palavra pode significar, como exposto no texto original. Senhor doutor, para quem veio aqui acusando meus pressupostos epistemológicos de atrasados, a surra intelectual aí foi pouca, né? Enfim. Aí ele pegou e falou assim, Rodolfo Braga, você passou horas estudando Popper, parabéns, começou a entender. Aí eu respondi, seu texto tem falsa acusação de vitória, parece um comunistinho, um petista, vocês se merecem, baixerística, Schopenhauer, não vou mais gastar meu tempo, melhor você conversar com o igual. Quer dizer, ele falou pra mim, né, na verdade, isso tudo. Aí eu peguei e respondi o seguinte, boa, né? Boa. O problema é que o que eu escrevi aí, qualquer aluno de ensino médio que tive sabe. O que me espanta é o sujeito ter nível superior e não saber dessas obviedades que escrevi. Outra coisa, demorei de fato a responder, pois eu realmente tenho mais o que fazer. Ademais, eu lembro aquele dia todo fazendo um monte de coisa, a resposta foi de manhã, ele escreveu de manhã cedo, eu não tive tempo, eu vi a resposta, falei, putz, eu tenho que responder isso. Aí fui responder só no final do dia. Eu trabalho muito no final das contas. Ademais, eu continuo a falar, né? Ademais, você continuou sem refutar uma única palavra do que foi dito. É bom que vocês sumam mesmo daqui. A surra intelectual está fazendo vocês passarem vergonha. E para terminar, só uma dica. Poderiam se matricular no cofre do professor Olavo de Carvalho. Ali vocês terão a dimensão do que é conhecimento. Não essas porcarias que vocês se intoxicaram durante a vida. Grande abraço e fiquem com Deus. E aí o Israel comenta aqui no final assim, a discussão passou longe do texto, e passou mesmo, né, Israel? Você percebe? A discussão passou longe pra caramba do texto, porque os caras vieram politizar o negócio, tratar de ciência, acusar, argumentos acusatórios, né? Argumentos ad hominem, ad personam, ou seja, acusaram tudo aqui, mas não foram capazes de refutar uma linha do que eu disse, né? Eu já até comento assim, Rodolfo de Esparta lutando contra os exércitos de Xerxes. Enfim, mas é isso então. Vejam, isso que eu fiz hoje aqui, essa exposição, é uma exposição muito, às vezes, necessária. Por que essa exposição é necessária? Para mostrar que muita gente, vocês vejam, eu discuti aqui, eu apresentei meu texto e veio gente falando, gente da área da física que não sabe o que é. Aí vocês entendem lá no início, né? Agora, só voltando aí, por que eu mencionei o motor a combustão lá no início? Porque ele veio depois, a questão do motor a combustão, né? Melhor explicado agora. E aí, só para vocês terem uma ideia, vem um cara que é doutor em física, ou doutorando. Vieram 2 doutores aqui, PhDs, na área médica. Então, assim, gente que deveria saber minimamente esses assuntos que eu estou falando aí, que eu falei no texto, e não sabem.
Quando o professor Olavo de Carvalho, lá na década de 90, ele fala o seguinte, olha só, ele comprou uma briga com o pessoal de primeira linha das universidades e mostrou a mediocridade desse pessoal, ele na mesma época ele falou, olha só, precisa que venham alguns e mostrem que o pessoal que está abaixo desses aí são mais medíocres ainda. E esse trabalho é o trabalho que eu estou fazendo aqui no final das contas hoje. O trabalho que eu fiz hoje aqui foi um trabalho para mostrar que esse pessoal que é de segunda linha no meio universitário, eles são muito piores do que o pessoal de linha de frente que o professor Olavo já reduziu a pó. Esses aqui estão sendo reduzidos a pó ainda. Na medida do possível, eu, Rodolfo, me comprometo a algumas vezes vir aqui mostrar esse tipo de coisa. Mostrar esse tipo de mediocridade desse pessoal. Tá? Mostrar como é que eles são, assim, não sabem o que estão fazendo. Estão na universidade, o cara vem falar de argumento de 200 anos de atraso. Ou seja, o argumento que eu apresentei, ele está argumentando, falando o seguinte, é um tipo de falácia também, né? Que fala que só porque antigo é ruim, ou então só porque novo é bom, ou então só porque novo é ruim. Também tem o contrário aí, né? Só porque antigo é ruim, só porque novo é ruim. Nenhuma das duas coisas. Qual é o argumento? O argumento tem que ser levado em consideração, tá? Então vejam, no fundo, o Israel tem total razão. O que eu fiz aqui foi exposição do exemplo do texto. Só deu mais credibilidade ao que foi exposto no mesmo. Obrigado, Israel. É exatamente isso. O objetivo, no final das contas, é esse. O objetivo dessa live hoje, foi até um pouco mais longa, foi justamente fazer isso. Ler o texto com calma, fazer compreender detalhadamente e depois ver como é que nós estamos lascados com essa mentalidade acadêmica toda aí, que é muito, mas muito pobre. Ou seja, as pessoas não sabem quais são os pressupostos básicos daquilo que elas estão exercendo. É uma pobreza assim, intelectual formidável. Não só de erudição, né? Não é só de conhecimento. Uma pobreza até de espírito mesmo. Porque o sujeito não é capaz de entender o que está escrito num texto. O nome disso é o quê? Analfabetismo funcional. Porque o sujeito ele deveria ter condições mínimas por ter nível superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se bobear, e não tem condições de debater um texto mínimo, um texto básico. A questão é, como se manter na universidade? O Israel se coloca. Ora, cara, no final das contas você tem que ser aquele famoso moita, né? O sujeito tá lá, come quieto, né? Vai comendo pelas beiradas, faz o seu, não dá muita atenção. E na hora que tiver que fazer o enfrentamento, faz o enfrentamento, né? Mas aí, para isso, o que tem que fazer? Tem que saber muito mais do que os professores de fato. Tem que saber mais aquele assunto, tem que saber muito sobre aquele assunto para poder debater sobre ele, né? Estudar muito. Esse é o que tem que ser feito. Bom, é isso. Obrigado, Israel, por ter ficado o tempo todo na live aí comigo aí. Os outros todos que entraram e saíram, agradeço muito a presença de todos. Só terminar a live aqui lembrando o seguinte. Nós somos a Escola Agathon, essa escola tocada pelo professor Bruno Falcão e por mim, Rodolfo Braga. Nós estamos no Instagram, no Facebook, estamos também no YouTube, estamos no seu mecanismo aí no Spotify, no Google Podcasts, com os áudios, e estamos também no Blogspot com os nossos textos. Hoje mesmo, agora há pouco à noite, eu coloquei um texto novo lá, sobre a questão da vontade em Deus e a vontade no ser humano. Israel escreveu aqui, Vida Longa Escola Agathon, Vida Longa Escola Agathon. Israel, obrigado aí pela presença, todos aí muito obrigado, que essa live e todo o conhecimento sejam levados a Deus Todo-Poderoso, nessa Semana Santa do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo 2021. Muito obrigado a todos, pessoal, beijo em todos, beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau. Fui.